Olá, meus amigos de Cidade Gaúcha e região, meus amigos do Facebook. Estamos nessa tarde aqui trazendo um conteúdo diferente para vocês, uma entrevista com o pastor Jairo, que além de pastor, é um cidadão venezuelano, que vai estar contando um pouco da sua história para nós aí, que ele viveu no país de origem dele, qual que foram as dificuldades. Boa tarde, pastor, obrigado por estar conosco nessa tarde aí. Boa tarde, Luan. Para mim é um prazer, tá? Poder participar aqui desse trabalho. E creio que vai somar muito para o que hoje nós estamos vivendo aqui no Brasil. É bem verdade que eu sou um cidadão venezuelano, mas eu me sinto brasileiro de coração. O Brasil é uma terra acolhedora e a gente tem essa preocupação de ver um país tão lindo, tão rico, estar hoje nessa encruzilhada, onde a democracia, a paz, a soberania do país está sendo ameaçada mais uma vez pelo projeto do comunismo. Pastor, quais foram os motivos que veio o senhor vir morar no Brasil? Na verdade, a gente já tem 22 anos com um governo totalitário, um governo que se diz comunista, socialista, e faz 10 anos que a Venezuela entrou numa crise profunda de escassez de alimento por causa da falta de produção, devido às más políticas implementadas pelo governo, que até hoje, somente 2 pessoas durante esses 22 anos têm governado a Venezuela, que foi Hugo Chávez e quem agora está, Nicolás Maduro. E eles têm gerado na população um sofrimento incrível, é muita fome. Na verdade, o povo está totalmente desassistido. E essa e tantas outras situações levam o venezuelano hoje, já quase 7 milhões, sair da Venezuela. Na verdade, eu mesmo cheguei a pesar 48 quilos na Venezuela, junto minha esposa também, emagreceu muito, meus pais, meus parentes. A maioria das pessoas lá estão sofrendo por causa da fome. Até é fato, você pode corroborar, hoje a Venezuela tem 90% da população em extrema pobreza. E isso é fato. A fome lá é um fato com o qual a gente vive todos os dias. É uma realidade, não fake news. Pastor, as eleições na Venezuela, elas sempre surgem mais de um candidato ou sempre ficam centralizadas no partido ali comunista do país? Na verdade, eles têm uma dinâmica um tanto parecida com aqui, com o Brasil, né? Tem vários candidatos, mas na verdade hoje já faz tempo que o governo na Venezuela conseguiu unificar todos os partidos e tem um partido só que faz parte do governo. E o que nós estamos vendo hoje acontecer precisamente nessas eleições é o fato de que muita gente que se dizia contra o projeto comunista, hoje abraçaram todos um partido só, entendeu? Então, assim, lá também tem vários candidatos, mas tem uma oposição e também tem o governo, né? O governo de esquerda, mas está concentrado a maioria dos partidos políticos, que fazem vida lá na Venezuela, partidos de esquerda. Infelizmente, na Venezuela, a gente sofreu o que é a política da censura, até o ponto de lá fecharem meios de comunicação, fecharem rádios. E já o venezuelano, o cidadão como tal, ele, para se expressar abertamente através das redes sociais, primeiro que a internet lá é bem ruim, não todo mundo tem acesso. E outra, a pessoa sofre perseguição, a pessoa corre o risco de perder o emprego, porque eles têm os tentáculos em todas as áreas do país, tanto nas empresas, que hoje se dizem privadas, mas na verdade donos são os generais, criminosos, porque os empresários sérios, na verdade eles saíram da Venezuela já faz tempo. Então eles têm um controle realmente da opinião pública, dos meios de comunicação. Então é bem difícil em si a pessoa se pronunciar contra o governo. E mesmo que ela faça, não tem como sair das fronteiras da Venezuela, porque a gente não tem esse acesso hoje que o brasileiro tem, a internet, uma boa internet, a poder fazer vídeos,
é bem difícil. Sim, mudando um pouco de assunto, a Venezuela ali na década de 90 era um dos países mais ricos da América Latina. Vocês, cidadãos, imaginavam que o país chegaria nessa situação que está acontecendo agora? Jamais. Jamais, e esse é o medo que nós temos hoje aqui no Brasil. Até porque a gente vê muitos brasileiros pensarem que é impossível a Venezuela se tornar uma Cuba, uma Argentina que já está sentindo o efeito do que faz o comunismo, que como eu já disse, o comunismo na verdade ele te oferece o paraíso, mas ele te leva a viver no inferno. E infelizmente lá a gente tem vivido isso durante todos estes anos. Então realmente a gente tem vivido com isso, porque a gente jamais pensou que Venezuela ia viver o que está vivendo hoje. Alguns políticos sérios falaram que Venezuela corria o risco de se tornar Cuba, como Cuba. E a gente achou que isso era impossível, até porque a gente pensava assim, Cuba é uma ilha. Nós temos fronteira seca, mas mesmo assim, a gente está vivendo uma condição bem pior que Cuba, bem pior. Então, na década de 90, existiu algum movimento, vamos dizer, conservador, que tentou alertar sobre esses perigos aí? Teve. Realmente, políticos sérios fizeram uma leitura certa. Eu poderia te dizer como pastor que, de fato, eles não eram profetas, mas a análise política que eles fizeram foi totalmente acertada. Eles advertiram para a população que eleger a esquerda ia levar a Venezuela a regredir no tempo. A regredir no tempo, tanto assim que a pessoa hoje lá, ela não tem para comprar o gás. Aí ela cozinha a lenha. A pessoa não tem como entrar no banheiro e tomar banho com uma ducha, sabe? A gente lá tem que pegar um balde e pegar um caneco e tomar banho. Realmente a gente perdeu esse banho quente. A gente não tem acesso, não a maioria da população, porque infelizmente tem uma parcela que tem se lucrado com o que a Venezuela está vivendo. Então, na mente do venezuelano era impossível a gente chegar a viver o que hoje o venezuelano que está lá ainda está vivendo. E eu gostaria de usar o exemplo do que aconteceu agora no primeiro turno com Roraima. Essa porcentagem de apoio que eles deram ao presidente Bolsonaro é o fruto do quê? Eles estão de frente com o inferno, eles veem a realidade. O venezuelano que entra pela fronteira, ele chega a 15 quilos a menos, chega passando fome, chega totalmente num estado de desnutrição. Então, o que hoje o político, a igreja está alertando ao povo brasileiro é que o que está em jogo não é simplesmente a democracia, é a soberania do Brasil como Estado, como nação, é vender os valores da família, entendeu? Não é uma simples troca de governo, é algo bem mais profundo. A maioria da população está preocupada com fazer alguma coisa para se alimentar, para colocar alimento na mesa. Você como pai, imagina você não ter o poder para você colocar alimento na mesa para sua esposa e sua filha. Isso como homem te acaba, te destrói. Então você tem tempo para abraçar sua fé, para continuar orando e clamando a Deus, mas não tem nada mais que fazer, porque você está passando fome. Então não há uma necessidade de fazer uma censura como tal. Mas mesmo assim, eles promulgaram leis. Por exemplo, pessoas estrangeiras não podem assumir igreja lá. Entendeu? Eles tentaram, e eles mantêm um controle sim. Entendeu? Mas a fome, na verdade, é o que gera o maior controle na população. A população mais pobre, mais carente, vive do mínimo. Existe algum tipo de assistencialismo do governo ali? Ou o próprio cidadão tem que correr atrás de um salário mínimo baixíssimo? Como que funciona? Sim, até de fato o salário mínimo hoje lá na Venezuela não alcança para uma família de 4 pessoas se alimentar mais de 2 semanas. Não consegue, uma semana só, se ela for comer, né, o café da manhã, o almoço, a janta.
Esquece café da tarde, essas coisas aí, porque a gente não tem lá. Agora, realmente, a pessoa ela só tem acesso a alguns programas do governo que foram implementados da mesma forma que em Cuba, para manter um controle sobre a população mais pobre. O que eu quero dizer com isso? Eles dão uma caixa com alguns alimentos. Quando eu falo alimento, estou falando de um arroz tipo 4, não é arroz tipo 1, quizás aqui ninguém conhece arroz tipo 4. Eu te explico rápido, o arroz tipo 4, ele tem arroz, mas aquele arroz é que fica lá já no fundo, ele tem pedra, ele tem verme, então você tem que colocar na mesa, você tem que separar, né, o arroz das pedras, do lixo, do verme, e aquele arroz não tem o mesmo sabor. Então, assim, os alimentos que ele oferece é algo regulado. São quantas pessoas ali? É uma família de 3 pessoas. Então, vocês com meio quilo de açúcar, você com 2 quilos de arroz. A gente come muito lá farinha de milho, então faz algo chamado arepa, que os venezuelanos conhecem. Então, assim, eles já falam, com isso aqui você come um mês. Mas é mentira, é impossível. Mas isso acontece lá em Cuba também. Então, na verdade, é um projeto. O que eles tendem a fazer com isso? Que a população senta que eles são cuidados pelo governo. Eles estão dando migalha quando eles estão levando todo o recurso do Estado para fora, onde estão os filhos deles, onde estão os parentes deles. Estou me referindo aos políticos que fazem esquerda, os militares que se venderam, que também estão no poder. Então, infelizmente, a gente tem acesso a um salário mínimo, mas não rende para nada. Eles lançaram um projeto de desarmamento, dizendo que Venezuela é uma terra de paz, uma terra que nunca foi para a guerra. Então a gente não precisava de armas, a gente precisava de livros, de literatura. E o projeto oferecia geladeiras, fogão, algum produto que a pessoa quiser em troca da espingarda, daquele revólver, daquele armamento que a pessoa possuía. Isso trouxe que muita gente pensasse, poxa vida, na verdade a gente não nem precisa de armamento, vamos entregar. Eles conseguiram retirar muito armamento, só que da mesma forma que eles estavam retirando o armamento do cidadão, eles estavam armando os criminosos e criando suas próprias milícias, seu próprio exército. Eles tiraram literalmente criminosos das cadeias, os chefes das facções colocaram para cuidar das minas de ouro, e isso é um fato, e com isso eles atemorizam a população. Então, quando a população sai a se manifestar contra tudo que o governo vem fazendo, quem sai com a farda do exército não são aqueles militares que estudaram e se formaram. A grande maioria são criminosos com farda do exército, farda de policiais, saem atirando nos cidadãos. Morrem 2, 3, 4, e você pode corroborar isso na história que vem vivendo a Venezuela durante todos estes últimos 20 anos. E quando a população não tem arma para lutar, ela só tem a voz, ela tem que fazer o quê? Ela sai, fala, assassina alguns e voltam para casa, com a ilusão de que algum dia esse inferno vai se acabar. Então, não é liberação de armas. Na verdade, a gente entende que há uma política para alguém poder ter o porte de arma. Então, assim, eles lá fizeram esse projeto, lançaram esse projeto e tiraram as armas da população com o objetivo: a população não tem como se defender. E não tem como derrubar um governo autoritário também, né? Armado. Não tem. População desarmada fica à mercê dos autoritários, dos ditadores. Pastor, no nosso país aqui, tivemos aí 14 anos de um governo comunista, um governo com tendências socialistas, que é amiguinho de todo mundo desses ditadores da América Latina. E muitas pessoas se questionam, falando que o Brasil ficou 16 anos com presidentes comunistas e não virou uma Venezuela. Mas como o pastor falou, projeto a longo prazo.
Sim. A população do país é maior? O Brasil é um país que tem mais de 200 milhões de pessoas. Venezuela, aos poucos, hoje vai ter uns 27 milhões. Já saíram 7 milhões de venezuelanos. E é importante salientar que a Ucrânia, que hoje está em guerra, literalmente sendo bombardeada pela Rússia, saíram 7 milhões de pessoas. Olha o que o comunismo faz, o que o socialismo faz. Ele leva um país que não está em guerra a fugir como se estivesse em guerra. Ele leva o cidadão a ter que fugir. E até para eles isso é importante, porque hoje, quando já tem pouco mais de 7 milhões de venezuelanos fora da Venezuela, obviamente você tem algum parente lá, então você envia algum recurso. É a forma que eles conseguiram, como quem disse, manter um pouco a alimentação da maioria da população, porque o governo como tal não tem políticas de Estado para alimentar o povo, para cuidar da saúde do povo. Então, realmente é um projeto a longo prazo. Então, você não consegue ajoelhar um país de 200 milhões de pessoas no mesmo prazo que você consegue ajoelhar um país de 30 milhões de pessoas. E algo que é importante também salientar, o Brasil, depois dos Estados Unidos da América, tem o segundo maior exército das Américas. E tem menos generais que a Força Armada na Venezuela. Essa é uma prova de que realmente o governo ele comprou o exército com cargos importantes, com posição e com muito dinheiro. Então, eles, tendo as armas, eles conseguiram ajoelhar os demais poderes. Algo importante também a salientar hoje aqui, e muita gente hoje está confiante, porque nas eleições do primeiro turno, o Bolsonaro e os partidos de direita, os partidos, como quem disse, conservadores, eles têm uma maioria, conseguiram uma maioria. A oposição lá conseguiu fazer isso, mas eles tinham o Supremo Tribunal Federal, lá na Venezuela, e eles declararam tanto o Senado como os deputados em desobediência e em traição à pátria. Então, a gente tem que entender que o governo comunista se torna totalitário. Um exemplo disso, nestes dias atrás, os professores saíram lá e falaram para o governo: basta, a gente está sofrendo, está morrendo de fome, faz algo pelo nosso salário. A gente ainda está indo para salas de aula, a educar as crianças. A gente não tem nem para comprar uma calcinha, disse uma das professoras. Olha o que um governo totalitário faz. Dia seguinte, o Nicolás Maduro, quando ele vai falar lá, todos os meios de comunicação têm que transmitir o que ele vai falar. E ele disse: nós aqui estamos agora inaugurando uma empresa socialista que vai confeccionar calcinha. Calcinha socialista. Esse é um governo socialista. Um governo totalitário. Você vai comprar calcinha, mas aqui eu faço, aqui eu te vendo. Você não tem direito à escolha. Então, coisas básicas, simples, você se torna réu. Então, realmente, não tem como se comparar o Brasil com a Venezuela. São países pequenos, Venezuela, Argentina, Nicarágua, Bolívia, que são países que estão hoje ajoelhados ao comunismo. Graças a Deus, e eu acredito que tem muito a ver também com Deus, sabe? Se o Brasil sucumbir diante da esquerda, Luan, grande parte da população mundial vai sofrer. O agro, somente o agro do Brasil alimenta mais de 800 milhões de pessoas. Ano 2021, o Brasil produziu 1,6 milhões de alimentos. Poderia alimentar 1,6 milhão de pessoas, melhor dizendo. Isso é muita gente. Nós temos uma população mundial de 7,7 milhões de pessoas. Bilhões, perdão. Então, de fato, o Brasil é estratégico em tudo. É um país rico. É um país que tem tudo para dar certo. Na verdade, o Brasil já deveria ser um país de primeiro mundo. Mas por que hoje não é? Por anos de corrupção. Anos onde pessoas que governam não se importaram realmente
com levar o Brasil a outro patamar, ao patamar que merece. O Brasil tem tudo, Luan, tem tudo. Tem os minérios, tem os recursos, tem tudo para dar certo. E eu acredito que as políticas, tanto econômicas, todas as políticas que o governo de Bolsonaro está levando para avante, realmente vai tornar o Brasil um país de primeiro mundo, com certeza. Eu estava contando um fato aqui que aconteceu quando eu entrei pela primeira vez no Brasil, com fome, teve que entrar pelo mato, a fronteira estava fechada. E quando eu atravessei a fronteira, estava a Polícia Federal e o que veio na minha mente foi: eu vou ser deportado, ele vai me devolver. E aquele policial se aproximou de mim e falou o seguinte, ele disse: bem-vindo ao Brasil. Esqueça a fome que aqui você nunca mais terá fome. Então realmente o Brasil é um povo magnífico. E eu creio firmemente que Deus vai ter misericórdia do Brasil, como até agora tem tido, e não vai permitir que um governo totalitário se estabeleça nesta nação. Realmente, minha palavra é isso. Não permita, não se venda por carne, por uma picanha e uma cerveja gelada. Venha para quem tem proposta, venha para quem realmente tem um projeto político. Porque isso é o que realmente importa. Quizás algumas das pessoas adultas hoje não vão sofrer a consequência, mas os filhos e os netos vão. Então, essa é a minha palavra que eu quero deixar nesta entrevista realmente. Não vendam os princípios e os valores. Nós somos melhores do que isso. Nós cristãos somos melhores do que isso. Nós defendemos família. Nós não queremos o aborto. Nós não queremos a liberação das drogas. O presidente eleito agora da Colômbia, Petro, não só pediu a liberação da maconha, sino da cocaína. Então, nós estamos num cenário difícil. Então, realmente, vote consciente, não vote pela emoção, pelo sentimento. Pense, vote com a razão. Não é tempo para polarização, é tempo para votar naquilo que é melhor para nós.